Olá pessoal, sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Era Cristã, que está aqui, né? E hoje o nosso estudo é sobre o Apocalipse, especialmente o capítulo 5 da nossa lição impressa, que é carta à igreja de Éfeso, tá? Da cidade de Éfeso. Bom, as cartas, né, foram colocadas nessa ordem aí, e vamos considerar elas nessa ordem aí como profecias para as 7 igrejas, nos momentos históricos vividos pela igreja cristã, ou por cada igreja individualmente, mas isso serve genericamente para todas as igrejas. Essa igreja destinatária aí, a igreja de Éfeso, né, era o campo missionário de Paulo, né, foi um importante centro cristão, onde o apóstolo estabeleceu um vigoroso trabalho, né? Está lá no capítulo 19 de Atos, né? Mostra para nós isso aí. Era uma cidade importante na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, tá? Abrigava o templo da idolatria de lá, da deusa Diana, que era, na época, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e é também a destinatária da epístola aos Efésios. Paulo escreveu uma carta específica, né, uma epístola aos Efésios, né, e atribuía a pena de Paulo, né, e datada aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, né, e por ser Éfeso um importante centro de peregrinações, dali o evangelho se espalhou para as regiões vizinhas, né, de modo que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra, né, segundo está escrito em Atos também, capítulo 19, verso 10. Bom, era a sede do ministério de João, né, João posteriormente, né, João se estabeleceu ali, né, era ali que ele vivia, né, onde ele viveu até próximo do ano 100, quando ele foi exilado na ilha de Patmos, que também era ali perto, né? É muito provável que esse apóstolo tenha vivido ali, nessa cidade, os seus últimos anos de ministério, tá? A literatura é farta em informações a respeito disso aí. É o único dos 12 apóstolos a morrer de morte natural, né? E isso foi por volta do ano 100 depois de Cristo. A igreja de Éfeso era, portanto, uma igreja privilegiada, pois em seus anais se registrou a passagem de 2 dos maiores autores do Novo Testamento. Primeiro Paulo, depois João. Tá? Éfeso era um centro de paganismo, de idolatria, né? Era uma grande cidade e tinha uma população estimada entre 300 e 400 mil habitantes. Era o principal porto da Ásia Menor, tá? Da atual Turquia hoje, né? No ano 98 antes de Cristo, a cidade foi emancipada, né? Estamos falando do ano 98 antes de Cristo, né? E essa carta foi escrita próximo do ano 100 depois de Cristo, quase 200 anos aí de diferença, tá? Mas no ano 98 antes de Cristo, né? Ela foi emancipada e os seus habitantes foram considerados cidadãos romanos, né? Ela se tornou uma província romana. E o imperador Domiciano, de 81 a 96, foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele construiu ali um templo para a sua própria glória, né? Para a sua própria veneração, exigindo ser chamado de Senhor e Deus, tá? Muitos imperadores no passado faziam isso, tá? O que motivou uma severa perseguição aos que chamavam Jesus de Deus e Senhor, tá? João deve ter presenciado essa perseguição nos dias de Domiciano, tá? Era imperador romano, que ali era uma província romana, apesar que Roma está do outro lado do mar Mediterrâneo, né? Então, essa perseguição aí, João deve ter sofrido, porque ele viveu na cidade de Éfeso, né? O João. Ele sofreu pelo nome do Senhor, sendo perseguido, foi colocado na ilha de Patmos, mas o Senhor estava com ele e ali lhe deu visões do céu, né? Bom, Éfeso era uma cidade com muitas qualidades, né? O Tonini, Ernesto Tonini, pontua aí essas qualidades, né? Ela é uma igreja
laboriosa e perseverante, né? Onde ele fala: conheça as suas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. Texto bíblico, né? Capítulo 2, verso 2, parte A do versículo. O Senhor Jesus tece honrosos elogios à sua igreja, operosa e fiel. Realmente, a igreja do primeiro século era tremendamente operosa, né? Ela trabalhava, né? A evangelização explodiu, impulsionadas por sinais, prodígios abundantes nas casas, nas praças, nas sinagogas, né? Que era o protótipo das igrejas de hoje, pelas estradas e mesmo nas prisões, o evangelho era pregado com fé e o testemunho era sustentado com perseverança. Também ela era uma igreja zelosa por seu ministério, né? A igreja de Éfeso, estamos falando, tá? Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, né? Apocalipse 2:2. E é claro que as manifestações de poder e o sucesso do cristianismo atraíram pessoas gananciosas e soberbas, né? A caça de fama e riqueza, como nas igrejas de hoje também, né? Lá, bem acentuado isso. São os chamados falsos mestres que proliferaram no começo da igreja cristã, né? Como o crescimento foi muito rápido, né? Houve oportunidade para infiltração de pessoas mal intencionadas no meio da igreja, né? Mas, segundo a palavra do Senhor, a igreja soube se defender e os rejeitou, né? Se observarmos as páginas do Novo Testamento, encontraremos diversas recomendações contra tais pessoas aí, tá? Observa aí nos textos raramente lidos nas nossas igrejas, né? Nos textos de 2 Pedro 2:13, 2 João 7 e Judas 4, tá? Também era uma igreja provada e aprovada, a igreja de Éfeso, tá? Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Apocalipse 2:3. Começar pela prisão de Pedro, né? E João em Jerusalém, né? Atos 4, o apedrejamento de Estevão, né? Atos 7, né? A morte de Tiago, que era o irmão de João, Atos 12, né? As prisões, os açoites, os apedrejamentos sofridos por Paulo, persegue-se uma infinita lista aí de perseguições aí, né? Seguinte, tá? Contra a igreja cristã, né? Além do Império Romano, né? O próprio Domiciano. Os inimigos eram muitos, os judeus, né? Por acharem Jesus um herege que combatia Moisés, né? Tinha os pagãos, por acharem que a fé cristã era uma ameaça aos negócios da idolatria deles, né? E a sua moral dissoluta e permissiva, né? Os romanos, né? Por entenderem que os cristãos eram uma ameaça ao Estado, cada um com a sua motivação, cada um com os seus medos, né? E a igreja acabava sendo inimigo de todo mundo, tá? A igreja que conheceu o testemunho de Paulo, era a igreja que conheceu o testemunho de Paulo. Quando estudamos o caso de Paulo, observamos todos os inimigos presentes, né? Por ser cidadão romano, safou-se da prisão em Hipos, né? De açoites em Jerusalém. Para escapar das mãos dos judeus em Jerusalém, ele teve que apelar para César. Por pouco, eles não matam Paulo ali, né? E após a prisão domiciliar em Roma, Paulo, né? E uma quarta viagem não narrada no livro de Atos, né? Quando teria chegado até a Espanha, Paulo morre decapitado por ordem de Nero, né? O louco imperador romano, né? Assim também a igreja sofreu, mas não se intimidou, mas não recuou, né? Essa é a igreja do Senhor Jesus, né? Então, portanto, essa porta não fecha, porque foi ele que abriu. A igreja de Éfeso também era uma igreja afastada do bom começo, né? O amor arrefecido ou esfriado, arrefecer é esfriar, tá? Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você esfriou aquele primeiro amor. O comentarista dessa lição julga ser difícil precisar o que o Senhor quer dizer com essa afirmação aí, né? Muitos poderiam dizer que a igreja de Éfeso poderia ter se
se arrefecido, esfriado, no fervor evangelístico, ou mesmo os crentes teriam esfriado no seu amor pelo Senhor, ou desanimado diante das perseguições. Todas as possibilidades são apenas conjectura, porque o texto não deixa claro, tá? O Senhor mesmo disse que eles foram perseverantes, suportaram provas por amor do seu nome, né? Talvez o que melhor se encaixe no contexto histórico do primeiro século aí seja o esfriamento do amor fraternal mesmo, tá? Observamos que a koinonia, que é a comunhão, né, da igreja de Jerusalém, e o socorro prestado pelas igrejas gentílicas nos dias da fome da Judéia, por exemplo, né, em nenhum momento da história esse desprendimento, essa generosidade altruísta se repetiram de modo tão generalizado como aconteceu ali, tá? Bom, a sintonia com o Senhor, né? Aí diz aí que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, né? Apocalipse 2:6. Em Atos 6:5, encontramos um certo Nicolau, prosélito de Antioquia, né? Ou seja, um gentio convertido ao judaísmo, que depois se tornou cristão e foi eleito diácono em Jerusalém. A doutrina dos nicolaítas consistia na depravação moral e toda sorte de promiscuidade. Todavia, não temos base sólida aí para concluir que esse tenha dado origem a uma seita, esse mesmo aí tenha dado origem a essa seita herética. A hipótese mais provável é que a palavra nicolaítas, que significa dominadores do povo, designa uma seita gnóstica, né? Algo como falsos mestres combatidos por João em seus escritos, né? Lembrando que o próprio Papai Noel é chamado de São Nicolau, né? Santa Claus, que quer dizer São Nicolau, né? Então, a origem disso, de nicolaítas, é dominadores do povo que vem de uma seita herética antiga. Alvo de recompensa, né? A igreja de Éfeso, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, Apocalipse 2:7b. Eis a recompensa para os que suportam as provações pelo nome do Senhor, a vida eterna. A carta é concluída com a palavra de encorajamento aos cristãos de Éfeso, tá? Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la, mas aos que amarem o Senhor mais do que as suas próprias vidas, herdarão a vida eterna. Devemos observar a igreja do primeiro século, né, representada profeticamente na igreja de Éfeso, né? Sem, contudo, nos esquecer que os mesmos problemas podem ocorrer na igreja de hoje, né, na igreja local, tá? Devemos trabalhar com perseverança, conservar esse amor fraternal, suportar perseguições e resistir aos falsos mestres. A recompensa aguarda os vencedores, diz a Bíblia, tá? E em 1 Pedro, capítulo 3, verso 13, né, 13 ao 17, no capítulo 4, verso 12 ao 19, né? E aí vem o amém, né? Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, né? Na mão direita as 7 estrelas, que são os pastores, que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas, e Jesus se apresenta como o Senhor da igreja, tá? As 7 estrelas que aparecem aí significam os 7 pastores dessa mesma igreja. Deus abençoe vocês.